Olá, amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand e eu estou aqui para conversar com você sobre o Museu da Pelada. O Museu da Pelada é um site que fala sobre a história do futebol, sobre o futebol mundial em geral, mas especialmente sobre o futebol brasileiro. Lá você encontra vídeos, encontra entrevistas, encontra resenhas, encontra textos em geral, encontra confraternizações. Falamos sobre jogos, falamos sobre jogadores, falamos sobre fatos curiosos, tudo envolvendo futebol. Passa lá, você vai gostar. É um projeto muito bem concebido pelo Sérgio Pugliese, grande jornalista, vencedor de 2 prêmios ESSO e uma equipe de colaboradores. Eu estou incluído, estou inserido nessa equipe. É www.museudapelada.com. Você também encontra o Museu da Pelada no YouTube, você encontra o Museu da Pelada no Facebook, são quase 150 mil adeptos. Você encontra o Museu da Pelada no Instagram e você encontra o Museu da Pelada na TV a cabo no Max Prime. Reitero o convite. Eu sei que você que gosta de futebol vai gostar do Museu da Pelada. Bom, gente, eu tô aqui há algum tempo fazendo uma série sobre o melhor jogador do Brasil em cada ano. Eu acompanho o futebol desde 1978, quando eu tinha de 7 para 8 anos de idade, e aí de lá para cá eu estou vendo quem era o melhor jogador do Brasil ano a ano, né? Quem foi o melhor jogador do Brasil em 1978, quem foi o melhor jogador do Brasil em 1979, quem foi o melhor jogador do Brasil em 1980 e por aí vai. Hoje eu quero falar com vocês quem foi o melhor jogador do Brasil em 1996. Olha, em 1996, o Brasil jogou as Olimpíadas, né, lá de Atlanta, e teve um desempenho decepcionante, né? Foi medalha de bronze, né? Foi eliminado da semifinal pela Nigéria. Então, nenhum jogador que atuasse no Brasil que foi para a Olimpíada realmente mereceu destaque sobre isso, né? E no Campeonato Brasileiro, o campeão brasileiro foi o Grêmio, né? Mas o Grêmio não tinha assim um grande jogador que se destacasse. A força do Grêmio era o conjunto. Jogadores bons, né? Que tinham conjunto, que tinham raça e eram coordenados por um técnico que naquela época era um bom técnico, que era o Filipão, Luiz Felipe Scolari, meu xará. Hoje em dia o Luiz Felipe Scolari é um técnico totalmente ultrapassado, né? Ele não se modernizou, mas na época ele era um bom técnico e levou o Grêmio ao título. Mas não teve um jogador que se destacasse, então também não sairá do Grêmio o melhor jogador do ano. O que houve de realmente muito interessante naquele ano foi, no Campeonato Paulista de 1996, um Palmeiras avassalador, né? Comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, que também esse sim um excelente técnico, um técnico de ponta naquela época, né? Hoje em dia também Vanderlei Luxemburgo não é nada demais, né? É um técnico de mediano para bom, porque deixou de se atualizar, deixou de estudar. Há uns 15 anos que Vanderlei Luxemburgo não se atualiza e deixou de ser o técnico que era. Mas naquela época Vanderlei Luxemburgo era um técnico de primeiríssima qualidade, né? E ele montou um Palmeiras avassalador que fez nada menos do que mais de 100 gols no Campeonato Paulista. Era uma máquina de fazer gol. Era 6-0, era 8-0, era 7-0, mas assim. E não goleava só time do interior paulista, não. Goleava, meteu 6-0 no Santos, só para vocês terem ideia do que era o time, né? E aquele time realmente era um encanto. Assim, eu coloco o maior time que eu vi na minha vida, assim, pelo menos brasileiro, foi o Flamengo de 1981. Mas esse Palmeiras de 1996, para mim, é o que mais faz frente ao de Flamengo de 81. Era realmente um timaço, né? E para mim, aquele time tinha Rivaldo, aquele time tinha o Miller
na melhor fase da sua carreira, na minha visão. Mas, para mim, quem era o cérebro... Tinha o Luizão metendo muito gol, né? Mas, para mim, quem era o cérebro do time era um sujeito chamado Djalma Santos Júnior, o Djalminha. O Djalminha acabou com a bola naquele ano. O Djalminha foi um espetáculo. Melhor jogador do Brasil em 1996, Djalminha. Bom, gente, é isso. E lembre-se, www.museudapelada.com. Passa lá, eu sei que você vai gostar. Um abraço.